Saudações literárias. Este é o podcast do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, uma parceria entre o curso de Letras da Unespar, Campus Paranavaí, e o Grupo TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte, do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí, onde este podcast está sendo gravado. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 5º episódio do Saudações Literárias. Hoje temos um programa muito especial com uma convidada que é referência na literatura indígena contemporânea. Eu sou Luciana Leal, professora do Colegiado de Letras da Unespar de Paranavaí e coordenadora do projeto de extensão Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa. O podcast Saudações Literárias é um projeto de extensão do Colegiado de Letras da Unespar em parceria com o TEIA. Nele, discutimos obras lidas mensalmente no nosso clube, que reúne todo último sábado do mês para debater leituras que ampliam nossa visão de mundo e nos relacionam à diversidade da literatura brasileira. O clube conta com o apoio da editora Companhia das Letras, que disponibiliza e-books gratuitos e descontos na aquisição dos livros físicos, tornando a leitura acessível a todos. E para o nosso 5º podcast, temos a honra de receber Márcia Cambeba, poeta, escritora, compositora, cantora e ativista, cuja obra tem inspirado leitores de todas as idades. Márcia Cambeba é indígena do povo Omágua Cambeba, nascida na aldeia Belém dos Solimões. Escritora, poeta, fotógrafa e ativista, tem se destacado por sua produção literária que une poesia, ancestralidade e resistência. É doutora em Linguística pela Universidade Federal do Pará, pós-doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Graduada em Geografia e especialista em Educação Ambiental. Atua também como professora, colaboradora na formação intercultural de professores indígenas. Márcia tem 14 livros publicados, ou esse número já aumentou. Entre eles, Ai Kakiri Tama, Eu Moro na Cidade, O Lugar do Saber Ancestral, Saberes da Floresta, Comissa Genol, O Povo Cambeba e A Gota d'Água, e, claro, o belíssimo Maqueira de Tucum, que será o foco da nossa conversa de hoje. A Márcia é uma artista, porque ela é poeta, ela é compositora, ela é cantora, ela conta histórias, além de ativista indígena com atuação nacional e internacional. Foi a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de ouvidora geral no Brasil, em Belém do Pará, entre 2021 e 2023. Ela é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira nos Estados Unidos e da Academia Formiguense de Letras em Minas Gerais. Usa a arte como instrumento de resistência, educação e valorização cultural. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada, minha amiga. Eu agradeço imensamente esse convite feito por você e por toda a equipe que compõe esse podcast. Estou muito feliz e honrada de estar com vocês. Já estive aí na universidade também a seu convite e foi muito, muito, muito bonito. Está no meu coração toda a memória vivenciada aí. E estou aqui à disposição para falarmos, então, sobre literatura indígena, de modo particular, como você já falou, o Maqueira de Tucum. Tu falaste muito bem, eu tenho 15 obras publicadas, porque agora, recentemente, chegou para mim Flor de Mureru. Eu vou ter que me levantar ali para pegar um exemplar, para mostrar, porque eu procurei por aqui, eu não estou achando. Então, chegou Flor de Mureru, que é um livro baseado numa viagem que eu fiz para a minha aldeia, de retorno à minha aldeia. Como é período de verão, o rio fica repleto de flores de mureru. E esse mureru é uma planta aquática que solta uma flor muito bonita.
às vezes lilás, às vezes branca. E então fotografei a flor de Mureru, mas aquilo me gerou um texto que resultou no livro lançado recentemente. Que legal, Márcia. Parabéns por mais um lançamento. Quero ler esse livro. Então a gente começa, né, a nossa conversa pensando no livro Maqueira de Tucum, que foi o livro que nós lemos no Clube de Leitura. E aí a nossa pergunta inicial, Márcia, como nasceu a ideia de escrever Maqueira de Tucum? Maqueira de Tucum, quando a editora Companhia das Letrinhas, que é lançada pelo selo Pequena Zahar, quando a editora me procurou, eu pensei no que apresentar, mas eu queria apresentar um livro que tivesse base de memória. E aí eu fiquei pensando em tantas coisas que eu já venho escrevendo, e me veio então, por que não falar da Maqueira de Tucum? E a Maqueira de Tucum, ela não está aqui, mas como eu estou de celular, vocês me permitam fazer uma andança aqui pela casa, até chegar à Maqueira de Tucum, gostaria muito de mostrar. Então, a Maqueira de Tucum, ela embala as nossas memórias. Eu não tinha berço. Então, onde eu dormia, eu fiz aqui uma miniatura. Ela é nesse tecido com essa fibra, né? E a Maqueira de Tucum, essa é uma miniatura. Mas é uma miniatura que dá para embalar um bebê recém-nascido. Então, a Maqueira de Tucum, ela nasceu dessa memória. Minha avó, toda noite, na aldeia que eu nasci, Belém de Solimões, ela deitava na Maqueira de Tucum para contar histórias. Eu, muitas vezes, deitava com ela na maqueira ou debaixo da maqueira, ouvindo ela contar histórias até a matinta assobiar. Quando a matinta assobiava, era meia-noite. E ela dizia que a história ficaria para um outro amanhecer, porque a matinta estava visitando a aldeia e a gente precisava estar dormindo. Ela não gosta de encontrar as pessoas acordadas quando ela está passeando. Então, ela colocava a gente para dormir, era meia-noite. E assim, toda noite, com a fumaça do cachimbo, ela botava a gente para ouvir histórias, várias histórias. Histórias, muitas vezes, de vivência, de luta, de assombração, mas todas elas deitada na Maqueira de Tucum. Então, a Maqueira de Tucum nasce da minha memória, nasce da minha vivência, me embalou muitas vezes, acompanhou meu crescimento, me acolheu. Eu fui acolhida pela Maqueira de Tucum e eu criei, então, a personagem Emua, que significa palmeira, para justamente ser esse espírito que fortalece quem deita na Maqueira de Tucum para descansar ou para contar histórias. Ai, que bonito perceber, Márcia, como essa inspiração nasce da própria vivência, né? Dessa memória Justamente. ancestral. A sua fala nos faz pensar como a literatura pode ser também um território de resistência e também de continuidade cultural, né? Isso que você faz nesse livro. Mas ela é, de fato, né? A gente faz da literatura, por isso que quando nós chamamos de literatura indígena, a gente não, muitas pessoas criticam, né? Ah, literatura indígena, por quê? Se tudo é literatura. De fato, tudo é literatura, né? Já me questionaram muito isso em mesa de palestra. Tudo é literatura brasileira. Ah, o que você escreve é literatura brasileira. Perfeito. Não estou dizendo que não é. É literatura brasileira. No entanto, nós precisamos escrever de algum lugar. No nosso lugar de escrita é o território indígena, né? É a memória indígena, é a vivência indígena, são os saberes indígenas, são os olhares indígenas, né? A pisada indígena. Então, tudo isso faz com que a literatura indígena seja, sim, esse território de resistência e de reexistência. A gente resiste, mas também nós reexistimos
através da literatura. É por ela que os nossos mais velhos falam, é por ela que as nossas anciãs falam, é por ela que as nossas mais velhas que já se encantaram, ancestralizaram, falam. É pela escrita, que é recente para nós, porque nós somos o povo da oralidade, mas utilizamos dessa escrita, dessa ferramenta que é a escrita, para poder informar, partilhar os nossos saberes. Veja você que no lugar da violência que nós todo dia sofremos, nós devolvemos conhecimento, nós devolvemos memórias, nós devolvemos saberes para dizer para o não indígena, olha, a gente quer partilhar com vocês, né? Nós queremos entrelaçar os nossos saberes como se entrelaçam as raízes para se fortalecerem e se retroalimentarem. É isso, que importante tudo isso que você nos diz, né? Porque esse e todos os seus livros, esse livro carrega uma raiz viva, né? Que dialoga com a terra, com o rio, com os afetos. Quando eu leio, e quando eu li esse livro, parecia que eu não estava só lendo, parecia que eu estava ouvindo mesmo o som das palavras, sabe? Quase como se eu estivesse lá à beira do rio, ouvindo uma história contada pelos mais velhos. E a maqueira, né, como objeto simbólico que você já nos apresentou, nos disse, que é um objeto simbólico e também poético, tem um papel central na obra, né? E aí eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre essa ligação da maqueira, sabe, com a memória, com a espiritualidade. É porque justamente quando as nossas mais velhas elas estão tecendo uma maqueira de tupum, porque quem tece as maqueiras são as anciãs. Nós estamos tendo um problema muito sério na aldeia, porque as jovens não querem aprender. A juventude está numa outra, como diz a juventude daqui, numa outra levada. E a gente está vivendo um momento muito instagramável, né? Tudo é Instagram, tudo é Facebook, tudo é TikTok. Então, a gente está vivendo um momento muito de... Como é que eu posso falar para não parecer uma pessoa pessimista, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde esses saberes dos aprendizados que são culturais do povo estão se deixando cair no memoricídio, no esquecimento, né? E a maqueira de tupum é uma delas. Quem são as pessoas que tecem? São as anciãs. E quando elas morrerem, para onde vai esses saberes? E quando elas estão tecendo, primeiramente o fio que vai gerar a maqueira, elas estão cantando, conversando, contando as suas memórias. Então, quem deita na maqueira de tupum está deitando também numa trama de memórias, de fortalecimento da identidade, de resistência. Culturalmente, é um artefato, antropologicamente, arqueologicamente, mas para nós a maqueira de tupum tem essa missão de fortalecer o nosso corpo, mas também reconectar o nosso espírito. Então, a parte espiritual da maqueira está na matéria-prima que tece, né? O tupunzeiro, ele dá uma palha, ele é uma palmeira, o tupunzeiro é uma palmeira que a gente tira, coloca para secar, tira a fibra dele e vai tecendo. Então, nós tecemos também a questão ambiental, porque justamente nós estamos tendo falta da matéria-prima, porque o impacto ambiental se agrava cada vez mais nos territórios. Cada vez mais o desmatamento se acelera, se intensifica e
o que estava tão perto de nós se torna tão longe. Daqui a pouco não teremos mais essa matéria-prima, não teremos mais a maqueira de Tucum. E quem tiver a sua, já vai ser um artefato de museu. Não à toa, eu tenho 5 delas em casa, grande, e estou comprando mais, não para revender, para ter aqui em casa, né? E a minha avó, fora as memórias que nós ouvimos deitado na maqueira. Então, por tudo isso, Maqueira de Tucum é um livro, para mim, dos mais bonitos que eu já pensei, porque não tem só uma história contada, tem vivência, tem ancestralidade, tem memória nesse livro, tem a relação estabelecida com a natureza, tem o próprio Tucum, que é um espírito, tem povo, né? Então, é um livro que tem corpo, tem memória, tem história e tem ancestralidade. Então, por isso, eu de todos os livros que já produzi, esse aqui é um infanto-juvenil que me toca muito. E tocou muito. E que ele não é só infanto-juvenil, ele serve para adulto também, sabe? Isso. Porque as pessoas que leem, todos nós temos infância, a infância da gente não morre. É isso que nós vamos comentar também, porque é tanta força simbólica, né? Esse livro foi lido por pessoas adultas no clube de leitura, né? E foi muito pensado nessa maqueira enquanto espaço de memória, de sonho, essa questão da celebração da vida e da continuidade da vida. E por você falar, né, dessa literatura infanto-juvenil, o livro dialoga com leitores de todas as idades, né? Ele é classificado como uma literatura infantil. Você pensa na obra também como um texto de mediação entre gerações, pensando nessa questão do livro para qualquer idade? Mas eu penso porque, tirando aqueles livros que são encomendados, quando eu digo que um livro é encomendado, quando a editora me diz assim, Márcia, eu preciso agora que você escreva de 1 aninho até 3, então eu sei que uma linguagem vai ser mais ou menos assim. A chuva caiu, plim, plim, o banzeiro veio, já, já. Porque a criança gosta de som, de repetição de som. E quanto menorzinha a frase, melhor. Então, eu produzi um livro, já está com a editora, mais ou menos assim. Depois eu vi que dava música, eu musiquei o texto todo e mandei para a editora. A editora disse, depois que sair, você vai gravar o áudio da música para a gente colocar QR Code e gerar a música, né? Para a pessoa ouvir. Mas o Maqueira de Tucum, Aldeia dos Encantados, porque também saiu você vê que Aldeia dos Encantados, os textos são maiores. Né? Então, Aldeia dos Encantados, Samaumeira, Árvore da Vida, esse aqui sim, esse é... Ó, tamanho do texto, né? Então, Samaumeira, Árvore da Vida, isso aqui está dividido em capítulos, por exemplo, porque eles não quiseram diminuir. Esse capítulo aqui, por exemplo, se chama A Árvore da Vida. Aqui, A Árvore da Vida. Então, esses que eu estou mostrando, Flor de Mureru, ela já é assim, ó. Já é mais para 2 frases, uma frase. Mas o Povo Cambeba e a Gota d'Água é outro que eu gosto demais e é outro que traz textos longos, como, ó, porque ele vai contar como surgiu meu povo nasce de uma gota d'água. Então, esses livros que eu estou te mostrando são livros que me tocam muito porque são narrativas que trazem, não trazem uma faixa de idade recortada. Vai ler
A mãe vai ler o pai, vai ler o avô, vai ler a avó, vai ler o Não neto, entendi a nada. neta. Então, a gente não tem uma faixa etária. Eu gosto quando a editora me aceita assim, né? Que eu levo para a editora uma ideia, que eu mando para a editora um texto, e a editora, então, ela publica do jeito que ele está, do tamanho que ele está. E eu vou te falar, todos esses livros, as crianças, quando me encontram, né, por São Paulo ou outros estados, elas elogiam. Porque se elas não leram, alguém leu para elas, mas elas tomaram conhecimento. Então, eu penso que a minha literatura, tanto infanto-juvenil quanto poética, porque poesia também as crianças me encontram muito falando do Índio Eu Não Sou, por exemplo, é uma literatura, é uma escrita que interliga gerações, não recorta tanto. Não, essa aqui agora é de 3 a 4 anos, não, agora é de 10 a 9 anos, de 9 a 10 anos, não, agora é de 15 a 16. Eu penso que a minha literatura abraça todos os públicos, mesmo as poesias. Ô, Márcia, falando, né, do livro, né, Maqueira de Tucum para todos os públicos, é isso, né? Uma obra que acolhe as crianças, mas também toca muito os adultos, porque ela fala de um tema universal. A memória, o luto, o pertencimento é universal, né? Então, por isso que é uma obra para todas as idades. E agora, Márcia, pensando na literatura indígena, nessa representatividade da literatura indígena, como você enxerga o papel da literatura indígena no cenário contemporâneo brasileiro? Eu, eu digo que quando eu comecei a publicar o Aitaquitama, eu lancei meu primeiro livro, foi esse aqui. Tudo bem que muitas pessoas não podem ver, né? Mas o Aitaquitama, a primeira versão dele, traz um menino na capa. E essa primeira versão eu paguei. Havia uma dificuldade muito grande, era muito era muito difícil na época que eu lancei, porque as pessoas não queriam. Quando eu levava para uma editora, elas diziam: a gente não publica ficção, a gente não trabalha com literatura indígena, poesia não vende. E eu continuei insistindo no meu trabalho, continuei insistindo na minha escrita, continuei acreditando em mim, porque se eu não acreditasse em mim, eu teria desistido na primeira porta que me fecharam desse livro. Quando eu vi que nenhuma porta abria de editora, eu vendi minha casa, que minha avó deixou, no interior. Tinha que vender porque eu já estava no Pará e era interior do Amazonas. E paguei do meu próprio bolso a primeira edição do meu livro, que foi essa aí, o Aitaqueritama com o menino na capa. E isso não é o suficiente. Eu tinha publicado, agora precisava divulgar. Como é que eu ia divulgar um livro que eu estava lançando pela primeira vez? Então, eu fui para as praças, fui para a praça do Rio de Janeiro, o Largo, aquele largo lá, fui lá para o Largo, fui para a Terra do Flamengo, e ali eu dava meu livro. Aqui também no Pará, enfim. Até que ele, depois de 7 anos, saiu a segunda versão, que é o Aitaqueritama, que as pessoas têm ali e conhecem. Então, de lá para cá, pelo que eu tenho acompanhado, eu já vejo que melhorou bastante a entrada de novos escritores e escritoras no mercado editorial. A Companhia das Letras eu nem sonhava, porque me diziam que não abria porta para a gente. E, de repente, ela me procura, lançou esse livro, o Maqueira de Tucum, e já tem mais um livro engatado com ela, que vai se chamar Canarana. Nós já estamos trabalhando nele. Hoje mesmo eu avaliei a arte gráfica. E vai com Canarana, que é um livro que é falado sobre mulher, a mulher guerreira. Canarana é o nome de uma cacica, que é guiada pelo maracá sagrado, né?
Então, nós vamos ter um livro agora que vai falar sobre a valorização da mulher nesse lugar que antes era e ainda continua sendo mais dos homens do que das mulheres. E aí vem Canarana também, pela Pequena Zahra, pela editora Companhia das Letrinhas. E eu vejo, então, uma abertura maior. Mas quando que eu vim ter, por exemplo, a entrada nessas editoras como Pequena Zahra, Companhia das Letrinhas, Ciranda Cultural? Ano passado. Eu acho que eu lancei o livro... O primeiro livro lançado enquanto juvenil foi Infância na Aldeia, com a Ciranda Cultural. E só com a Ciranda eu já vou para o terceiro livro, que já tem mais um lá. Então, com a Ciranda eu tenho Infância na Aldeia, Flor de Moreru. Tem mais um que vai sair, que é o Amazônia na Proa da Canoa. E eu vou para o quarto livro, que é o que está lá agora para os Pichitim. Mas não foi fácil. Não foi fácil a caminhada, porque, na verdade, eu nunca tive apoio, apadrinhamento, sabe? Por exemplo, como é apadrinhamento? Daniel Munduruku, que já é um escritor conhecido, premiado, diz, olha, vou indicar teu livro para a Companhia das Letras. Aí vai e sai, é um apadrinhamento isso. Aí em Potiguar, eu vou indicar para a editora Melhoramento, sabe? Uma ideia, indica. Eu não tive isso. Eu fui com a minha própria canelinha até chegar onde eu cheguei. E chegou, Márcia. E nós agradecemos muito você ter chegado, porque o seu livro chegou até o nosso clube. E você tem uma obra linda, potente, inspiradora. Você nos lembra na sua obra que o Brasil é feito aí de muitas vozes e muitas histórias. Então, o seu trabalho contribui para que essas vozes não sejam apenas ouvidas, mas sejam respeitadas, sejam valorizadas. E quando você fala, né, que hoje as editoras abriram, né, mais espaço, ao mesmo tempo que a gente vê esperança, é um chamado para a responsabilidade, né? É um lembrete que abrir espaço não é apenas publicar ou ler autores indígenas, mas repensar os modos de ensinar, os modos de ouvir. E essa transformação começa na escola e se estende aí por toda a nossa sociedade. E pensando nisso, Márcia, qual a importância de ver autores indígenas sendo lidos, estudados e discutidos em clubes de leitura, como o nosso, por exemplo? É uma parceria muito, muito bonita, maravilhosa, porque ao passo que vocês leem a nossa literatura, fortalece em nós a responsabilidade de escrever mais, nos motiva a escrever mais e nos dão as mãos para uma luta que é decolonial. Então, a literatura indígena, ela também é decolonial. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos escrever em cima daquilo que precisa ser trabalhado. Por exemplo, a palavra índio. Eu tenho um poema chamado Índio Eu Não Sou, onde justamente eu digo o quanto que essa palavra carrega a violência do contato. Muita gente fala assim, isso é mimimi, isso é vitimismo. Não é, gente. Isso é uma forma de a gente lutar contra o memoricídio, lutar contra o epistemicídio, lutar contra o glotocídio, lutar contra todos os sídios que possam existir e que impactaram esses povos, né? Então, a palavra índio, ela traz, por exemplo, a lembrança das mulheres que eram pegas no laço, laçadas como se laça um bicho, estupradas, e quando não morriam no ato, elas eram viradas de cabeça para baixo, de perna aberta, esquartejadas. Ainda diziam a seguinte frase: esse bicho não morreu, vai morrer agora. A palavra índio traz o sangue derramado de muitos inocentes, crianças, mulheres, idosos,
homens, jovens, pessoas que derramaram sangue para que nós estivéssemos aqui, para que eu hoje estivesse escrevendo Maquila de Tucum, para que hoje eu estivesse escrevendo O Povo Também Havia Gota d'Água, para que hoje eu tivesse memória para escrever tudo isso. Porque se todos nós tivéssemos sido dizimados no contato, não existiria povos indígenas em luta, em resistência, né? Mas aí eu tenho que entender o que é resistência, o que é luta também. Como é que eu luto? Quais são as ferramentas? E o que eu não gosto da palavra arma, mas quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer a luta, né? Então, a minha ferramenta é a literatura, é a caneta, são as formas de diálogos que eu crio, a estratégia de articular os pensamentos, interligar os mundos. São os grafismos que a gente recria a partir do que já se tem. É o ensino da música na língua, é a manutenção da língua. É a educação que se dá dentro e fora da aldeia. É a memória vivida e não excluída e não dizimada. Então, é por tudo isso que a literatura indígena se faz importante. Quando um grupo de leitura, um clube de leitura, nos dá as mãos, está dizendo: eu apoio essa luta, eu apoio essa causa, eu estou junto, eu sou parente, né? Porque parente é um título que a gente dá àquele ou àquela que nós acolhemos. Então, quando um indígena chama uma outra pessoa de parente, ela está acolhendo, ela está dizendo: eu me preocupo contigo, eu te acolho, eu cuido de ti, né? Então, por isso que a natureza é nossa parenta, a terra é parente, o rio é parente, porque nós cuidamos uns dos outros nessa reciprocidade, porque nós somos um na casa comum. Perfeito, Márcia. Muito obrigada. E agora estamos caminhando para o fim da nossa conversa. Que mensagem, Márcia, você gostaria de deixar para os leitores e leitoras que estão conhecendo a literatura indígena agora? Talvez começando por Maquila de Tucum, por exemplo? Que leiam, mas que leiam se permitindo adentrar nesse território, né? Quando você abre um livro, é como se você estivesse abrindo uma porta para adentrar aquele território daquele povo que você está lendo. Então, quando você abrir um livro, se permita entrar nesse território, seja ele Cambeba, Munduruku, Guajajara, Uapixana, Caiapó, Pataxó, Baniwa. Então, se permita entrar no livro. Permita que o livro também lhe convide a embarcar na canoa do saber. Porque cada livro é uma canoa do saber que você, então, embarca. Ela está ancorada e você embarca nela e desliza pelo rio de memória, né? Então, que ao ler um livro de literatura indígena, você sinta o cheiro do rio, o cheiro das flores, o cheiro da terra, o perfume que vem da beira de rio, porque tem perfume à beira de rio, né? Beira de rio cheira o quê? Cheira a terra, e a terra tem o seu perfume. Sinta a gota d'água caindo na palha, sinta o mergulho do curumim, a remada do velho ancião, que vem chegando cansado da sua pescaria. Sinta, se permita sentir. E silencie, porque só no silêncio nós vamos conseguir sentir. É o sentir pensar o território. Essa é a minha mensagem. E que mensagem bonita, Márcia. É um canto de esperança e de resistência. Eu tenho certeza que muitos ouvintes vão sair deste episódio com o desejo de se aproximar mais dessa literatura, que é, ao mesmo tempo, poética, mas, sobretudo, política. Ela é ancestral, ela é contemporânea. Márcia, muito obrigada por compartilhar conosco a sua arte, suas palavras, sua visão tão sensível e potente sobre a literatura, sobre a ancestralidade, sobre a resistência. Agradecemos também à professora Esther Bach e ao professor Felipe Bonifácio, coordenadores do Grupo TEIA,
Tecnologia, Educação, Informação e Arte do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí, que são parceiros neste projeto do podcast Saudações Literárias. Convidamos todos e todas a lerem literatura indígena, a conhecerem a obra da Márcia Cambeba, especialmente o livro Maqueira de Tucum, que inspirou tantas reflexões em nosso clube de leitura. Acompanhe o Clube de Leitura João Zanello Carrascosa nas redes sociais, @clube_carrascosa. E participe das nossas e das próximas leituras conosco. Até o próximo episódio e continue explorando o mundo plural e ancestral da literatura.